Graça e paz, amados irmãos, nós estamos reunidos nessa noite a fim de orarmos ao Senhor pela nossa vida, pelos nossos familiares, pelo nosso Brasil e pelo mundo inteiro. Temos motivo de sobra para louvar ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua provisão, por conservar-nos a vida. Temos também motivos de estarmos intercedendo a Deus pela vida dos nossos queridos amigos, pessoas que nos rodeiam e que estão sofrendo com essa pandemia, pessoas muito próximas a nós, muitas delas, né? E orar para que Deus esteja trazendo consolo e conforto ao coração daqueles que perderam seus entes queridos. Temos tido notícias, e não muito boas, últimas, de que o número de mortos vem aumentando no nosso Brasil. Então, é motivo de estarmos reunindo em oração, nós aqui da igreja, mas você na sua casa, a fim de que o nosso coração esteja unido no mesmo objetivo de falarmos com Deus das nossas necessidades, das dificuldades que o mundo atravessa. Vamos orar ao Senhor, oração de gratidão e render graças ao Senhor pela sua misericórdia. Oremos. Pai, nós louvamos a Ti, Tu és o Deus da nossa vida, o Deus em quem depositamos a nossa confiança e buscamos em Ti, ó Deus, a solução para todos os nossos problemas. Ó Deus, louvamos o Teu nome, pois estamos reunidos para Te adorar, para Te exaltar e reconhecer que o Senhor é o provedor das nossas vidas. Tu és o dono do nosso ser. Tu és o Senhor que dirige e conduz os nossos passos em direção aos Teus objetivos. Por isso, ó Pai, nós Te louvamos, pois estamos totalmente conscientes da nossa dependência do Senhor. Por isso, nós Te engrandecemos e pedimos que a Tua compaixão e a Tua graça continue sobre nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, pela vida que temos em Cristo Jesus, pela salvação que o Senhor nos legou por meio de Cristo. E pedimos que essa noite seja uma noite de comunhão intensa dos Teus filhos, da Tua igreja com o Senhor. É o nosso pedido em nome do Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus no Salmo de número 125. Salmo de número 125. Diz-nos a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. A nossa confiança no Senhor reflete a fé que Ele nos concedeu e nos legou por meio de Cristo. Por isso, a nossa alegria se renova todos os dias. O hino de número 27, um hino de louvor a Deus, um hino ao Deus que nos salvou. Por isso, estejamos louvando a Deus com esse hino.
das grutas, as rochas imensas, dos mundos o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Aos céus, as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes um hino ao teu nome, Senhor. No céu e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, do fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor, exultam em coro cantando um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. E tu, pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes um hino de glória ao Senhor? Todos nós devemos reservar um tempo para adorarmos a Deus, para louvarmos a Deus, e que belos hinos temos à nossa disposição para louvarmos a Deus com toda a alegria, com toda a motivação do nosso ser. Palavra de Deus no Salmo de número 32, do versículo de 1 ao versículo 3. Salmo de número 32, do versículo 1 ao versículo 3. Davi ensinando o povo de Israel, através da Escritura, ele diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Adoramos a Deus e reconhecemos que diante dele muitas vezes tropeçamos. E ao tropeçarmos, queridos, revela a nossa insegurança muitas vezes na nossa caminhada cristã, querendo resolver as coisas pelo nosso próprio esforço, querendo resolver as coisas de maneira que independente de Deus. É um pecado quando nós nos omitimos ou omitimos Deus da nossa vida nos mínimos detalhes, porque Ele é Senhor de tudo. Ele é o nosso Senhor
e Senhor de tudo. Pecamos muitas vezes com atos, pecamos com sentimentos que não são nobres, pecamos quando ferimos os nossos irmãos através de palavras. São infinitudes de pecados que às vezes até mesmo ignoramos alguns. Mas que bom é termos o Senhor do nosso lado, que nos incita a falar com Ele, a contar a Ele do nosso pecado, assumirmos nossa fraqueza, para que nos sintamos realmente dependentes do Senhor. E é isso que nós iremos fazer agora, nesse momento, dizendo ao Senhor: Senhor, nós nos declaramos dependentes de Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados, a fim de que no Senhor sejamos bem-aventurados. O salmista declara que feliz é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. A nossa transgressão é perdoada à medida que confessamos ao Senhor Jesus. Por isso, nos acheguemos a Ele em oração, em pedido de perdão pelos nossos pecados. Deus querido, a Tua palavra nos declara bem-aventurados, quando dos nossos próprios lábios surgem palavras que denunciam a nossa fraqueza, que denunciam o quanto somos dependentes do Senhor. Por isso, ó Deus, somos felizes não quando nos declaramos fortes e independentes do Senhor, mas somos felizes quando estamos debaixo da Tua dependência. E mesmo quando erramos, sabemos que o Senhor disciplina a todos aqueles que o Senhor ama. Por isso, ó Pai, nos achegamos a Ti, confessando os nossos pecados, não para sermos, ó Deus, reprimidos e castigados pelo Senhor, sem que isso nos traga uma reflexão e um ensino, seja um processo didático, para que a nossa relação filial com o Senhor amadureça todos os dias. Nos achegamos a Ti, reconhecemos que somos Teus filhos amados, que por meio de Jesus Cristo, o Senhor mesmo nos acolheu em Tua família, para que possamos viver uma vida sossegada diante da Tua presença. É verdade, ó Pai, que quando confessamos os nossos pecados, revelamos não ter prazer em cometê-los, pois o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Mas, acima de tudo, Tu és um Deus gracioso, disposto a perdoar os nossos pecados, para que possamos a cada dia andarmos com o Senhor. Louvado seja o Teu nome pela morte vicária do Teu Filho Jesus na cruz do Calvário, pelo selo do Espírito Santo que nos dá a alegria e a confirmação de que pertencemos a Ti, que somos Teus filhos. Louvamos a Ti, ó Pai, porque temos a alegria de recorrermos a Ti em nossas necessidades, em confissão dos nossos pecados e sermos agraciados com o Teu perdão amoroso. Louvamos-Te por meio de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. A palavra, o hino de número 254, é um hino que nos mostra o quanto precisamos ter resistência, porque Jesus é quem conduz a nossa vida. Hino de número 254. Jesus está conduzindo sua vida no mar revolto. O Senhor conduz a nossa vida. Louvemos ao Senhor.
Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao teu mandar. Sossegai, sejam encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá ficar. Ver-me ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céus. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a não tragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Louvado seja Deus. Jesus Cristo é o Mestre que conduz a nossa vida e por isso podemos descansar, ainda que o mar esteja revolto, ainda que as lutas e as provações pareçam se avolumar na nossa vida. O Senhor tem controle total. É Ele que dá a palavra definitiva, transmitindo o sossego, declarando o sossego para nossas vidas. Louvado seja o Senhor, que como igreja temos em Deus o alento e a alegria de sobrevivermos os dias maus, os dias tenebrosos. O Senhor está no barco,
O Senhor é quem nos faz caminhar em segurança. Se estamos no barco em que Ele conduz, temos a segurança de que chegaremos ao nosso destino. Por isso, queridos, confiemos no Senhor. Ele é quem dirige as nossas vidas. E o mesmo que dirige as nossas vidas tem a palavra final que decide o nosso destino. Louvado seja Deus por pertencermos a esse Jesus maravilhoso e termos a alegria de tê-lo como amigo e fiel companheiro. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, ele dirige à igreja dos Tessalonicenses um pedido de oração. E esse pedido é um pedido muito especial. Os Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Ele pede aos Tessalonicenses dessa forma: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Palavras bonitas, que palavras que trazem alento ao nosso coração, além de ser um pedido de oração por Paulo e seus companheiros, ele também pede que a igreja mantenha o cuidado da oração com a sua própria vida. E é fantástico, queridos, observarmos o zelo do apóstolo Paulo no que se refere à manutenção da palavra de Deus. A oração de Paulo não é para que ele seja bem-sucedido financeiramente. A oração de Paulo não é uma oração que pede que ele fique livre dos males e dos acontecimentos ruins, simplesmente para que ele tenha liberdade de ir e vir e gastar a sua vida nos prazeres terrenos. Ele tem um pedido especial, e o seu pedido à igreja dos Tessalonicenses, que foi alvo da sua pregação, da igreja que demonstrou uma aceitação à palavra de Deus, e o seu testemunho se estendeu a todos os lugares vizinhos, de modo que testemunhavam da fé, do amor e da esperança daquela igreja. Ele diz: ore por nós para que a palavra do Senhor se propague, que ela chegue ao alcance de todos aqueles que, eleitos e escolhidos por Deus, serão alcançados. Ele também faz uma evocação que o resultado da pregação e do alcance da palavra e de vidas alcançadas não é motivo para ele se gloriar, mas para que o Senhor seja glorificado. Para que o Senhor seja glorificado. Paulo não está buscando fama, Paulo não está buscando prosperidade. No versículo 1 nós entendemos isso muito bem.
Ele diz: ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague. Ele tem o objetivo de levar a palavra ao alcance de todos aqueles que ainda no território do Império Romano ainda não ouviram a palavra de Deus. Mas não somente isso, que essa palavra seja glorificada, ou seja, aceita, seja recebida, a fim de que novas igrejas, novas comunidades surjam. E Paulo cita exatamente isso como um exemplo à igreja dos Tessalonicenses, assim como aconteceu com vocês. Essa palavra, a palavra do Senhor precisa ser glorificada, e a palavra do Senhor sendo glorificada é cumprindo o propósito pela qual ela foi manifestada aos homens. Ela se manifestou aos homens. Primeiro versículo, Paulo não está buscando prosperidade, favorecimento próprio, e não está buscando uma vanglória nas suas habilidades, se prevalecendo das suas habilidades em pregar o Evangelho. Ele, além de buscar a excelência da palavra de Deus, busca o objetivo maior, é que Deus seja glorificado. E o glorificado aqui significa que essa palavra tenha o alcance e seja recebida de maneira que novas comunidades possam surgir. Paulo pede, sim, que Deus proveja livramento, que a oração dos Tessalonicenses seja uma oração que peça que Paulo seja livre das pessoas perversas e más, daqueles que tentam impedir o avanço do Evangelho. Talvez você não tenha se preocupado muito em orar para que Deus esteja provendo com que a sua boca tenha liberdade para falar do amor de Deus, para que você não seja cerceado na sua liberdade de falar do amor de Deus. O que Paulo está pedindo à igreja, olha, a gente precisa estar livre dos impedimentos, a fim de que essa palavra alcance o máximo de pessoas. E Paulo faz uma constatação que nós devemos constatar também na nossa vida. A pregação, ela é geral, mas a fé não é de todos. Todos recebem a mesma palavra. Pregamos sobre isso, ou ensinamos sobre isso na terça-feira, na última terça-feira, da dupla aplicação da pregação. A pregação que fala do amor de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas encontramos entre aqueles que creem os descrentes. Paulo não tem a ilusão de que a mensagem do Evangelho trará todas as pessoas a quem ele irá falar do amor de Deus aos pés de Cristo. De modo que nós também não devemos ter a mesma ilusão. E mais do que isso, amados, não devemos ter a ilusão de acharmos que seremos favorecidos todas as vezes que nos habilitarmos a falar da palavra de Deus. Nem sempre seremos bem recebidos. Quando as pessoas simplesmente ignoram o fato de estarmos falando do amor de Deus, isso é o menor dos males. A igreja primitiva enfrentou agressões físicas. A igreja primitiva enfrentou perseguições. O que o Paulo está dizendo aqui não são de pessoas que renunciam o Evangelho, não são pessoas que renegam a pregação do Evangelho, mas de pessoas que tentam atrapalhar a todo custo o avanço do Evangelho. Devemos orar para que a palavra de Deus tenha a liberdade suficiente para alcançar todas as pessoas. Ele diz que, apesar da fé não ser de todos, o Senhor é fiel. Que boas palavras são essas! Primeiro, ele nos ensina a não nos iludirmos
com a mensagem do Evangelho, porque a fé não é de todos, mas Ele nos dá a segurança de que o Senhor é fiel. Paulo agora, ele muda o sentido da oração, ou o pedido da oração. Ele não é mais o alvo, no versículo 3. Ele diz, Ele os fortalecerá. O Senhor os fortalecerá e os guardará do maligno. Paulo é ciente, ou ele tem consciência de que não somente ele é perseguido pelo amor do Evangelho, por amor ao Evangelho, assim como a igreja que o recebeu com carinho e recebeu a palavra do Senhor e acatou com tanto apreço. Paulo tem a consciência de que quando ele pede livramento para si, a igreja também deve estar atenta em pedir o livramento para ela mesma, a fim de que o Evangelho seja dinâmico na vida da igreja. Ele diz, o Senhor fortalecerá vocês e os guardará do maligno. Não temos dúvida de quanta oposição nós temos ao Evangelho, seja por meio do nosso inimigo espiritual, seja por meio de inimigos terrenos. Nós não temos dúvida de que isso acontece. Mas, queridos, nada nos traz mais alento do que a palavra inicial de Paulo à igreja, dizendo, o Senhor é fiel. Nada nos segura, nada nos traz mais segurança do que a declaração de Paulo, declarando a fidelidade do Senhor. Uma fidelidade que fortalece, segundo o apóstolo, uma fidelidade que guarda, segundo o apóstolo. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ele diz agora, nesse momento de oração, nós temos confiança no Senhor, em relação a vocês, de que vocês não somente estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Paulo está ciente de que a missão que a igreja recebe desde o início da sua caminhada, o propósito pela qual ela foi chamada, ela deve levar às últimas consequências e às últimas circunstâncias, para que o Evangelho do Senhor não pare em nós, mas que ele siga adiante. Foi desse modo que o Evangelho atravessou gerações e chegou até a nós, Igreja do Senhor em pleno século 21. O que Paulo está dizendo à igreja de Tessalonicenses ecoa ao longo dos séculos, ecoa ao longo de milênios, e que nos chama a responsabilidade de entendermos a nossa obediência em relação ao motivo pelo qual fomos chamados para servir ao Senhor, praticando o que Ele nos ordena pela sua palavra e dando continuidade à missão da igreja. Tudo isso se refere à primeira palavra de Paulo, é que haja liberdade da pregação da palavra, é que ela seja glorificada e tenha alcance geral, a fim de que muitas pessoas venham se render aos pés do Senhor Jesus. É missão da igreja, em pleno século 21, orar pelos outros, orar por aqueles que estão pregando o Evangelho, orar para a manutenção da sua fé e o fortalecimento diário e continuar a missão para a qual foi chamada. Paulo faz uma oração específica para a igreja, dizendo que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Não resta muita coisa para dizer a essa igreja presbiteriana de Lages, como pastor dessa igreja. Queridos, a minha oração é que o Senhor esteja conduzindo o seu coração ao amor de Deus.
e a perseverança de Cristo. Sabe aquele hino, Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. É o Senhor que nos manterá perseverantes, sabendo que a nossa luta Ele toma como causa própria e nos defende de todo mal. Que o Senhor esteja guardando a Igreja Presbiteriana de Lages. Que o Senhor esteja guardando a sua igreja na terra, independente de denominação. E as firme em Cristo para a perseverança da fé. Essa é a nossa oração nessa noite. Além de pedirmos por várias outras necessidades dos nossos irmãos e da situação calamitosa que o mundo atravessa, devemos pedir e rogar ao Senhor que o nosso coração seja um caminho livre onde Ele transita. Seja o caminho que nos conduz ou nos leva em proximidade a Ele. E nos dê perseverança em Cristo. Sabe quando você acha que não vai dar mais? Sabe quando você acha que você está correndo o risco de morte? Cristo está conduzindo a sua vida. E é Ele que, pela sua palavra, acalma a tempestade, declara a vitória e nos faz caminhar com Ele ao destino final. Seja assim na minha vida, seja assim na sua vida, meu amado irmão. E oremos a Deus agradecidos pelo seu cuidado, a fim de que na nossa vida tenhamos oportunidades de continuar o Evangelho Santo do Senhor e nos alegrarmos por meio da sua bênção, da sua fidelidade e do seu amor revelado em nós. Cantemos o hino de número 128 e depois nós estaremos orando em oração final, orando uns pelos outros. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz,
consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Louvado seja o Senhor, que tiremos tempo preciosos para estarmos na presença de Jesus, que tiremos tempos preciosos para estarmos em comunhão com Ele, na leitura da sua palavra, em oração constante, reservando momentos especiais e específicos para clamarmos ao Senhor, para rendermos louvores, para invocarmos o Senhor, assim como pregamos no domingo passado sobre o que significa invocar ao Senhor. Seja na tua vida, queridos, o amor de Deus, a graça de Deus, e que Ele te dê oportunidade de estar com Ele, adorando-o e trazendo contentamento ao seu coração. Oremos ao Senhor nesse espírito em que Ele nos mantém a fé e a perseverança para suportarmos os dias difíceis, e intercedamos por todos aqueles que estão necessitados da provisão e do cuidado divino. Oremos ao Senhor. Pai, nós nos achegamos ao trono da Tua graça e rendemos louvores ao Teu nome. Dizemos, ó Deus, como é gostoso, como é agradável estarmos reunidos em torno da Tua palavra, sermos edificados e termos os nossos corações acalentados no meio da tempestade, porque temos a segurança de que Tu conduzes a nossa vida. E temos, ó Deus, a certeza de que com o Senhor conduzindo a nossa vida, chegaremos ao destino que o Senhor mesmo propôs, como o Teu firme propósito de alcançarmos a eternidade. Louvado seja o Teu nome, porque a Tua igreja caminha neste propósito, a Tua igreja persevera neste propósito, numa caminhada em que o Senhor sustenta, que o Senhor livra, que o Senhor guarda. Louvado seja o Teu nome pela manutenção da fé e da perseverança da Tua igreja. Deus, nós Te louvamos, porque Tu és o Senhor da nossa vida, o Deus eterno, Rei do universo, imutável, cheio de sabedoria.
E nós nos declaramos dependentes porque tudo que o Senhor tem como essência do Senhor é exatamente aquilo que nos falta. E nós precisamos do seu cuidado, do teu cuidado em nossas vidas. Ó Deus, nós te pedimos neste momento que o Senhor esteja socorrendo os teus filhos, onde quer que eles estejam, passando por adversidades na vida, comparadas a um mar revolto, comparadas a uma tempestade, comparadas, ó Deus, a um vento impetuoso, ameaçando-lhe a tirar a própria vida. Em nome de Jesus, alcance-os com tua misericórdia, alcance-os trazendo cura, se esta for a necessidade, alcance-os, ó Deus, trazendo provisão e cuidado, se essa for a necessidade dos teus filhos. Em nome de Jesus, alcance cada um dos teus filhos nas suas mais diversas necessidades. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque a nossa oração chega ao trono da tua graça, e tu as recolhes, não simplesmente para guardá-las no teu seio, mas para trazer a nós a resposta divina da tua mão poderosa, que quando se estende em favor e em direção ao teu povo, vem com solução, vem trazendo, ó Deus, refrigério, vem trazendo calma em momento de tempestade. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque a nossa oração é uma oração que atinge os seus ouvidos e ativa os seus braços em nossa direção, para que as tuas bênçãos não sejam recolhidas, mas que sejam bênçãos procelosas sobre a vida dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja socorrendo. Vivemos em um tempo de pandemia, um tempo calamitoso. Clamamos pelo teu cuidado, clamamos pela tua resposta divina. Sabemos que todas as coisas têm um propósito, e debaixo do teu santo propósito essas coisas se realizarão. Mas sabemos, ó Deus, que diante de todo o teu santo propósito, há o teu propósito de preservar, e de guardar, e de livrar a tua igreja debaixo dos seus braços, estando seguro nos seus braços, como fortaleza e refúgio seguro para cada um dos teus filhos. Louvado seja o teu nome, porque temos, ó Deus, a alegria de compartilhar e vivermos em comunhão contigo, de separarmos um tempo na nossa vida, no nosso viver diário, para dedicarmos a nossa vida ao Senhor, através da leitura da tua palavra, da meditação da tua palavra, e reservarmos um tempo para falarmos contigo em oração. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome pela igreja que se reúne diante do Senhor dia após dia, clamando pela tua misericórdia, invocando o teu nome e te achando e te encontrando em tempo aceitável, pois esta é a tua promessa para cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado pela tua resposta à nossa oração. E cremos, ó Deus, que tu ainda farás muito mais daquilo do que pensamos ou pedimos, segundo o teu poder que em nós opera. Porque esta é a tua promessa para cada um dos teus filhos: provisão sem limite, bênçãos copiosas e alegria e satisfação no Senhor. Ó Deus, em detrimento de todos os problemas, em detrimento de todas as dificuldades, socorre-nos por amor de Jesus Cristo. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em Jesus Cristo, nosso Senhor, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. Queridos, encerramos nessa noite essa reunião de oração, rogando a Deus que Ele, assim como o apóstolo Paulo falou à igreja no versículo 5 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, que Ele conduza o nosso coração a Deus, seja conduzido diante de Deus, e haja perseverança em Cristo. Que o Senhor conduza o nosso coração em direção a Deus, e que persevere, e que nos dê perseverança em Cristo.
Louvado seja o Senhor pela sua vida. Louvado seja o Senhor pela vida da sua igreja. E que Ele nos dê novamente uma oportunidade de nos reunirmos aqui, a igreja reunida diante do Senhor, onde poderemos nos confraternizar e abraçar uns aos outros. Que Deus te abençoe. Te aguardamos no próximo domingo, às 9 horas da manhã. Até lá.